Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde vai entrevistar a Maria Militão. É formada em Educação Física e pós-graduada em Ginástica Postural, certificada em Pilates pela Polestar Pilates Education. Professora certificada de PMA e é a segunda geração do método Pilates, treinada por Lolita San Miguel, que é aluna direta de Joseph Pilates. Explica isso. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. A Lolita foi uma aluna de Joseph, né? Lá nos anos 1900 e bolinha. E ela dá uma formação, um treinamento, uma mentoria, na verdade, para profissionais já formados há um tempo já com o método Pilates. Eu tive o prazer de fazer a formação com ela, essa mentoria lá nos Estados Unidos por 2 anos, e ela certifica quem vai para lá como segunda geração do método Pilates. Então, por isso esse currículo aí. Maria, o que é Pilates e como que ele surgiu? Pilates é um método de condicionamento postural e ele surgiu através dos estudos de Joseph Pilates, que é o criador do método. É um alemão fortão, um alemão fortão, que já vivia nesse ambiente de saúde, tinha mãe naturopata, o pai dele era boxeador, e aí ele começou a desenvolver exercícios para o próprio corpo dele. Ele era um autodidata, ele treinou no próprio corpo, e viu que isso funcionava. E aí resolveu levar isso para outras pessoas. Então o Pilates começou na Alemanha? Na Alemanha. Ele nasceu em 1880, mais ou menos, alemão. E aí fugiu de lá para a guerra, tem toda uma história, mas foi difundido mesmo nos Estados Unidos, quando ele abriu o estúdio dele perto da Broadway, dentro de um prédio que tinha um grupo de dança lá, de bailarinos da Broadway que treinavam com ele. Aí virou febre, foi difundido lá entre os famosos da Broadway, e aí hoje a gente vê essa febre que é no mundo todo, né? Podemos dizer que Pilates é uma filosofia de vida, um exercício ou um tratamento? É um pouquinho de cada um. Quem pratica Pilates já tem isso dentro de si, né, que quer qualidade de vida. Também é um tratamento, porque pode ser feito como um tratamento. Um fisioterapeuta, por exemplo, pode, diante de uma lesão do seu paciente, usar o método Pilates como um tratamento. E é atividade física, sem dúvida. O método Pilates foi pensado como exercício, não inicialmente como tratamento, como exercício, malhação mesmo. As pessoas às vezes confundem, acham que é aquela coisa muito tranquila, devagar, só fica respirando, e não é isso, é malhação. Então é um pouquinho de cada. Quem trabalha com Pilates, quem vive do Pilates, quem faz Pilates, acaba aderindo a esse estilo de vida um pouco mais saudável, né? Que busca a qualidade de vida. Um corpo com a mente sã, um corpo são. Então busca alimentação saudável, um estilo de vida mais saudável. Então é um pouquinho de cada. O foco principal do Pilates é a nossa coluna vertebral. Ela é o nosso eixo? Ela é o nosso eixo, mas o foco do Pilates principalmente é o Powerhouse, que ele chamava de o nosso centro de força, de casa de força. Então uma casa tem que ter o telhado, tem que ter o piso e as paredes. Então o telhado é o diafragma, o piso é o assoalho pélvico e as paredes abdominais, multífidos, quadrado lombar, toda essa região. Então, esse powerhouse bem ativado, esse core, que é mais famoso até, o core que as pessoas conhecem, bem ativado, dá uma liberação no seu eixo, que é a coluna. Então, deixa uma coluna mais saudável, mais flexível. Ele tem até uma frase que dizia, você é tão jovem quanto a flexibilidade da sua coluna. Então, não adianta ter 20 anos e ser todo travado. Ou ter 70 anos com uma coluna flexível, você pode fazer o que você quiser, né? Torcer, virar, andar, subir, sentar, levantar, correr, pedalar, jogar vôlei, jogar beach tênis, fazer o que quiser. E isso ele prezava muito a mobilidade da coluna, mas focado aqui, porque esse powerhouse é que te dá essa liberdade. Se você tiver um abdômen relaxado, ó a minha coluna. Se eu ativar, naturalmente, eu libero os discos intervertebrais, que às vezes ficam rígidos por falta de movimento, e consigo me mover da melhor forma possível. E aí me dá liberdade de movimento, me dá saúde, né? Eu dou muito exemplo da vovozinha corcundinha que quer brincar com o netinho e não consegue se mexer.
se ela tiver essa liberdade de movimento, né, essa coluna flexível, esse abdômen ativado, ela brinca à vontade, faz o que quiser. Então dá essa vitalidade através do Powerhouse, liberando a coluna vertebral também. O que é respirar corretamente? Me parece que a respiração é muito difícil no Pilates. No que consiste? Então, é um mito um pouco essa questão da respiração. O Pilates chegou no Brasil um pouco bagunçado e longe da sua origem, né? Por isso que eu fui buscar a origem lá longe, ouvir de uma aluna de Joseph Pilates o que realmente foi tudo isso. Porque chegou com uma forma muito mecânica de respirar. Inspira pelo nariz, solta pela boca, contrai o abdômen, relaxa, não sei o quê, e vira uma bagunça. A respiração para Joseph Pilates tinha que ser fluida. Ele tem uma frase muito famosa que ele só falava isso, just breathe. Só respire, respire. É do diafragma, né? Exatamente. Aqui, inspira pelo nariz, eu até solto o ar pela boca, ativando os abdominais, mas sem neurose, fluido. É uma troca gasosa eficiente. E a respiração adequada te ajuda a trabalhar corretamente no exercício e te ajuda a relaxar, que é o mais importante. Então, muitas vezes a gente se preocupa muito em dar exercícios que deixam o aluno mais tensos. E não é essa a questão. O Pilates é para relaxar, just breathe. Respire, deixa o ar entrar e sair. Eu não preciso te ensinar a respirar exatamente. O ar está entrando e saindo de você, né? De mim também. Mas o método Pilates, ele tem algumas orientações de respiração, mas o mais importante é ins e ex. Inspirar e expirar de forma fluida. Tinha até uma aluna mais antiga também de Joseph Pilates que ela gostava de trabalhar com a respiração em silêncio, então só pelo nariz. Não podia ter barulho na sala. Então era respiração pelo nariz. Já outros alunos trabalhavam com outro tipo de respiração, mais forte, mais intensa, mas todos com o mesmo foco, relaxamento e troca gasosa eficiente. Qual o principal objetivo do Pilates? Joseph Pilates, o foco dele era equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Né? Ele queria condicionamento físico, a capacidade física adequada da pessoa se tornasse algo natural. A competência física, na verdade, se tornasse algo natural na vida da pessoa. Então, essa conexão corpo, mente e espírito, ela é atingida quando você consegue trabalhar a globalidade no método Pilates. Está concentrada, tem alguns princípios do método Pilates, tem concentração, fluidez, a respiração, a precisão de movimento, controle. Tudo isso, se você consegue atingir durante a aula, você atinge esse objetivo dele, que é a conexão corpo, mente e espírito. Para isso que ele trabalhava. Então, ele trabalhava muito em contato com a natureza, ele falava muito dessa questão de você ter o seu tempo para descansar, o tempo de trabalho, o tempo de treinamento, o tempo de lazer. Era engraçado que nesse treinamento lá com a Lolita, ela já tem mais de 80 anos, ela terminava a aula às 17, no máximo às 18, e ia tomar o vinhozinho dela. Eu aprendi com Joseph Pilates. Depois do final do dia tem que ter um relaxamento. E não dá pra gente trabalhar 24 horas, então era esse equilíbrio que ele buscava. Além do físico, que é o que a gente mais vê nesse lado ocidental, né? Trabalho físico, para ele tinha toda essa orientação também mais oriental, que ele tinha muita inspiração na yoga, tinha muita inspiração nas ginásticas naturais. Então é corpo, mente, espírito, conexão com a natureza e consigo mesmo. Joseph Pilates morreu com que idade? Ele morreu com 83, 84. Não se sabe exatamente o ano exato do nascimento, porque naquela época tinha aquele atraso de registro. Alguns falam que ele nasceu em 1880, outros registros 1883. Mas morreu ali com 87, né? Se for fazer as contas, 85. Então viveu bastante para a época, né? E tem fotos dele, eu tenho fotos lá no estúdio dele assim, só de sunga, com 52 anos, e depois uma foto com 82 anos, mesmo corpo. Mentira. Não mudou quase nada, porque você vê, ele manteve o corpo dele ali de uma forma saudável, sem precisar de nada artificial, só trabalhando com o corpo, alimentação, e para a época hoje já é incrível, né? Uma pessoa de 80 e poucos anos assim, saudável, mas na época mais ainda, então era um gênio mesmo.
O que é consciência corporal? Consciência corporal, basicamente, é quando a gente atinge esse controle corpo, mente e espírito. Tem um conjunto de frases que eu uso muito, principalmente quando eu ensino o professor que vai ensinar um aluno, que todo aluno chega pra gente inconscientemente competente. Então ele não sabe que não sabe fazer tão bem as coisas, né? Ele se torna conscientemente incompetente, fala, eu preciso melhorar, né? Então eu vou me esforçar. Com o treino, ele vai se tornar conscientemente competente. Então eu vou ativar meu abdômen porque eu vi a professora. Eu lembrei da professora, eu vou corrigir o ombro, mas depois eu relaxo. Certo. Eu encontrei ali, passei na rua, vi o estúdio, contraí, depois eu relaxo. Qual que é o objetivo, a consciência corporal? É se tornar inconscientemente competente, que seja algo natural para sua vida. Então eu não preciso ver a professora, eu não preciso pensar no Pilates, eu não preciso passar em frente ao estúdio, naturalmente eu vou me organizar. E eu vou atingir uma postura que a gente chama de optimal, porque não existe postura ideal. A sua postura é única, a minha é única, não é porque eu tô reta que isso tá certo, não é porque eu tô corcunda que isso tá errado. O que é importante diante dos estudos, a gente percebe que é importante a gente poder transitar por todas as posturas. E quando eu atinjo isso, de poder estar aqui alinhada, conversando com você, mas chegar na minha casa, saber dar um abraço nos meus filhos, corcundinha, né? Poder fazer um charme quando eu quiser, então fazer uma torção de coluna. Poder passar por esses momentos do meu corpo é mais importante do que eu manter uma postura rígida. Isso não é saudável, eu tenho que saber transitar. Então, se eu consigo chegar em todas essas posturas, esses múltiplos planos de forma saudável, sem lesionar, eu atinjo essa consciência corporal naturalmente. Então, eu estou sempre protegendo o meu corpo sem ter que pensar o tempo todo, né? Então, mais ou menos isso. Quais os benefícios do Pilates? São muitos. Pilates trabalha a própria consciência corporal, que a gente falou agora, trabalha a própria força muscular, alongamento, flexibilidade, equilíbrio. É bom para a memória, porque a gente trabalha isso com os alunos, trabalha desafios, né? Então, o corpo como um todo, força, consciência, alongamento, fora a parte de reabilitação, né? Então, quem não tem nenhum problema faz Pilates, ganha todos os benefícios físicos, emocionais, né? E a parte de reabilitação também. Se você tem alguma lesão, vai procurar um profissional que possa trabalhar contra reabilitação e Pilates, tem toda a regeneração da lesão. Existe alguma contraindicação? No caso das gestantes ou pessoas com dor, como abordar e o que propor? No Pilates em si, no método não tem contraindicação. Toda contraindicação é feita de forma específica. Ou este movimento é contraindicado para você, ou eu tenho uma lesão e não posso fazer, por exemplo, uma flexão de coluna. Então eu vou evitar a flexão de coluna para o meu aluno. Mas o método em si, como ele é muito global, o Pilates é muito legal porque ele trabalha o global. Eu nunca vou lá no estúdio trabalhar só braço. Hoje é dia de perna, hoje é dia... Não, é sempre o corpo todo. Então não tem como contraindicar. Eu vou só contraindicar determinados movimentos para determinadas patologias. Gestante, uma maravilha, eu sou super fã, tenho especialização em atividade física para gestante, é o meu foco. Minhas maiores clientes são gestantes e é maravilhoso porque trabalha toda a organização postural nessa fase, que é uma fase super difícil de adaptação postural, biomecânica, e o Pilates trabalha essa organização, né? Para quem tem uma hérnia de disco, por exemplo, para quem tem uma escoliose, tudo é possível, desde que procure um profissional capacitado que saiba adaptar os exercícios para aquela patologia, para aquele grupo especial em específico, mas dá para trabalhar com todo mundo, desde criança, idoso, gestante, atleta, alguém com lesão, cadeirante, problemas neurológicos. Temos alunos de todos os tipos e que saem bem felizes. Como o Pilates age nas questões emocionais? Ajuda a vencer medos e desafios? É bem interessante essa pergunta, porque eu percebo muitos alunos saindo... o ideal do Pilates mesmo é você sair diferente, humor diferente, né? Então, como o Pilates tem exercícios
diferenciados, você já fez, você sabe. Então, às vezes você se pendura num equipamento, você fica de cabeça para baixo. Então, isso mexe com a emoção do aluno. Não é um exercício dissociado, é sempre integrado. Então, tem muito movimento dessa região que mexe com a emoção, que é o externo. Né? O aluno, normalmente, a ideia é que ele saia feliz, com o humor mudado. Então, aquele aluno que nunca fez, trabalha no escritório, o dia inteiro sentadinho, nunca fez uma invertida, sai pendurado de ponta cabeça, ele fala, meu Deus, que coisa maravilhosa eu consegui fazer, eu sou capaz. Então, isso é muito bacana, o aluno perceber que é capaz, que o corpo dele é ilimitado, que muitas vezes, hoje aí é uma outra história, existe a tal da cinesiofobia, que as pessoas têm medo de se mover. Ah, eu tenho uma dorzinha, eu tenho uma hérnia, eu tenho isso, todo mundo tem alguma coisa. Só que o movimento cura, o movimento é vida. Então a pessoa sai super feliz. Então ele desenvolve capacidades emocionais importantes. Tem alunos que saem emocionados da aula, tem alunos, principalmente os de curso, que vêm que são capazes de fazer coisas que nunca fizeram, choram, porque liberam essa emoção e percebem que são capazes, que o corpo é capaz mais do que ficar sentado em frente ao computador, né? Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, assim, para ter uma qualidade de vida, equilíbrio entre o corpo e a mente. Legal. Pensando nos 3 pilares do método, corpo, mente e espírito, são coisas importantes para se pensar. Corpo tem que se mexer, não dá para ficar parado. Então, o meu lema é movimento cura, movimento é vida, exercício é remédio, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, tem 300 mil estudos falando sobre isso, exercício é remédio, mova-se. Pensando em mente, estude, leia, conecte com pessoas que te fazem bem, então tenham bons relacionamentos e tenha também seu tempo de descanso, de lazer. E espírito, procure alguma coisa que te faça bem, conecte-se com o que te faz bem, ou a natureza, ou um espírito, ou o seu Deus. Então, criando esses 3 pilares equilibrados, a ideia é que você não perca a fé, não perca a esperança e tenha uma vida mais saudável, com qualidade de vida. Ai, que bom, adorei! Eu também, obrigada! Até!